Ah, obrigada. Vai começar agora. Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Vamos começar nossa aula de número 14. Estamos na disciplina Bodá. E hoje nós vamos entrar na lista do Asará Mamarot, Mamar Kukadim, que é o livro do Urema Mifano. O Urema, ele escreveu esse livro no ano de 1689. Em 1689, Urema era um rabino que vivia na Itália. O nome dele, Urema, na verdade, a nomenclatura, né? Cada rabino, praticamente assim, quando é um rabino muito proeminente, ele costuma ter um nome especial com um título, né? A caráter, por exemplo, Maimônides é chamado de Rambam, Narmani de Rambam, e aí por aí vai. O rabino Shlomo, por exemplo, é chamado de Rashi, e por aí vai. E por aí vai. Esses não são os nomes, na verdade, a gente fala Rashi, não é o nome dele. Na verdade, o acrônimo do nome dele. O acrônimo do nome dele. Então, o Urema, que é o rabino Azaria de Fano, né? Fano é uma cidade da Itália, e ele viveu na Itália nessa época, e ele escreveu um livro que era chamado de Asarei Mamarot. O que é isso? Livro Asarei são os 10 discursos, ou os 10 pronunciamentos, né? E lá ele tem um capítulo que é chamado capítulo de Mamar Hadim, ou seja, o livro do discurso a respeito de julgamentos. E nesse livro, nesse capítulo, ele detalha lá todas as ramificações que nós já vimos aqui nas aulas passadas, né? Mas algumas que nós vamos começar a falar desde então aqui dentro desse livro. E aí ele vai catalogar para a gente, é um marco muito importante, na verdade, do Rabino Azaria de Fano, porque ele cataloga lá aquilo que o Talmud ensina sobre a regra a respeito da feitiçaria. A feitiçaria é totalmente proibido para todos os Beninoa. Aí tá, o que vai entrar como feitiçaria? Feitiçaria, propriamente dita, é tudo que é relacionado à dominação do sobrenatural, com manipulação da força, querendo mudar a ordem natural das coisas. Então, isso é classificado como feitiçaria. Então, dentro disso, vai ter várias formas de feitiçaria. A feitiçaria ela vai ter vários tipos de, digamos assim, de segmentações, né? De vários tipos de correntes, melhor falar assim. A feitiçaria vai ter vários tipos de correntes. E dentro, várias práticas. E dentro dessas várias práticas vai ser nomeado lá também a prática da adivinhação, também chamado de clarividência, né? Aqui a gente vai encontrar no Deuteronômio, capítulo de Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19, a ordem: não se achará entre vós adivinho. Não se achará entre vós adivinho. E aí, os sábios, eles explicaram, né, a Torá oral explicou o seguinte, que esse adivinho que está falando aqui é o adivinho sobre prognósticos. É aquele que cita prognósticos futuros sobre acontecimentos, se conectando às forças da impureza, né? Se conectando às forças da impureza para falar o que vai acontecer tanto tempo, o que vai acontecer daqui a um ano, o que vai acontecer daqui a 100 anos, 10 anos, de uma forma a lançar eventos futuros, como se as pessoas pudessem, então, assim, ludibriar aquilo que serão os acontecimentos posteriores. Então, a gente vê aqui que nós não devemos revelar coisas ocultas ou prever o futuro usando técnicas místicas ou espirituais, que se inclui as várias atividades psíquicas, clarividência, percepção extrasensorial, o uso de varas divinas para encontrar água subterrânea, o uso de bolas de cristal, leitura da palma da mão, previsão de Edgar Cayce, Jane Dixon e um amplo aspecto de outras atividades que despertam percepções espirituais
por meio das forças da impureza. Muitas vezes, entrando em estados de transe. Alguns praticantes são simples fraudes, né? Mas existem aqueles que realmente têm essa manipulação, executam ela. Outros têm certas sensibilidades espirituais, mas mesmo suas melhores previsões serão misturadas a um rio de falsidades. Em qualquer caso, é proibido. Todas as formas de adivinhação estão relacionadas ao conceito ao conceito da feitiçaria. Então, vamos entender uma coisa. Durante muito tempo, na história da humanidade, houve muitos feiticeiros que realmente eles tinham muito êxito dentro da manipulação que eles faziam sobre as forças sobrenaturais, tá? Por exemplo, a própria Torá, ela vai falar de 2 casos específicos, assim, que a gente pode lembrar, né? Tem mais, mas aquilo que a gente pode lembrar, a gente pode lembrar de 2. Vamos lá. Os necromantes do Egito são uns que realmente fizeram surgir uma cobra lá, diante do faraó. Em nenhum momento a Torá fala que isso não ocorreu. E também eles fizeram, na hora que Moshe Rabbeinu fez a água virar sangue, eles também fizeram virar sangue. Eles conseguiram fazer isso. Eles só não conseguiram reproduzir do pó da terra fazer piolho, igual Moshe conseguiu, né? Aí eles não conseguiram reproduzir, mas os outros eles conseguiram reproduzir. Então, a Torá ela não vai negar que realmente isso ocorra, tá? E que existe um poder sobre isso. A Torá vai falar também sobre um outro feiticeiro, chamado de Bilam. Bilam, ele era contratado, era um mercenário espiritual. Ele era contratado para amaldiçoar povos, e segundo alguns contos a respeito dele no Midrash, diz que Bilam, ele executou mais de 3 nações, somente amaldiçoando elas até elas secarem completamente. Então, quando isso acontece com o povo judeu, isso não tem o mesmo efeito, porque o povo judeu não abriu uma lacuna para que isso acontecesse, né? No entanto, isso não quer dizer que o poder que Bilam tinha não existisse. Existia o poder de Bilam, ele conseguia fazer isso, né? E a Torá não nega que ele tinha esse poder. O poder dele estava no olho. Ele conseguia olhar para algo e a inveja dele fazia realmente as coisas serem destruídas. Ele conseguia trazer isso de uma forma muito grande. O que acontece? Durante muito tempo, esse tipo de poder, esse tipo de força, os prognósticos, adivinhações, ocorria de verdade e com força totalmente espiritual. Mas quando as gerações, o nível de espiritualidade das gerações começou a decair, o nível da santidade ele começou a decair, o nível da tumá, da impureza, também começou a decair. Então, o declínio foi tanto de um lado quanto do outro. Até acredita-se que esse declínio ele foi como uma válvula de segurança. Foi praticamente uma válvula de segurança. Porque se a santidade, o nível de santidade não cai, o nível de impureza também não cairia. E aí as gerações futuras poderiam ter alguns problemas, né, a respeito disso. Então, para que isso não ocorresse, os sábios eles conseguiram fazer alguns decretos e selaram o alto nível da impureza. Isso foi selado, então esse tipo de impureza ele não conseguiu viver mais nesse ápice que ele tinha durante toda a história anterior. Com o passar do tempo, a própria feitiçaria, dentro dessa queda espiritual, podemos dizer assim, essa queda espiritual, ela também se misturou com o quê? Ela se misturou com ganho financeiro, né? Ela se misturou bastante com o ganho financeiro. E aí ela deixou o seu estado natural mesmo, até mesmo a impureza, ela tem suas regras para acertar, digamos assim, entre aspas, a impureza kasher, né? Então, ela deixou essa força, digamos assim, do ganho financeiro influenciar tanto, e hoje até tem um nível bem menor, nesses quesitos de feitiçaria, todos esses poderes, é bem menor do que já foi, tá? No entanto, apesar de ser menor, também existe muita prática ludibriosa.
misturada ali a coisas que são manipulações mesmo, para que as pessoas possam ser seduzidas a segui-los, né? E assim se envolver, se conectando com essas forças. Então, dentro dessas forças está, então, todas essas práticas que nós citamos aqui, que elas são proibidas totalmente para um Benoa, para o Erudi também, para o judeu e para o Benoa, né? Como nós citamos aqui, que são a ESP, né? Que é a percepção extrasensorial, as previsões de Edgar Cayce, de Antigson, bola de cristal, aí entra também Búzios, entra também toda essa classe cartomancia, também entra nessa classe, entra tudo aquilo que for considerado manipulação das forças sobrenaturais para mudar a ordem natural das coisas. Tá? Então, esse tipo de prática. Então, esse nível é totalmente proibido. Vamos lá. Aqui nós vamos encontrar, lá no Sefer Nur 510, como eu já expliquei para vocês, o Sefer Nur, ele é um livro que é um código de leis, e ele detalha sobre a explicação de cada significado dos versículos que são abordados na Torá, né? E lá na Torá, nós temos a seguinte ordem que nós lemos aqui na referência, que é não achará entre vós adivinho, Deuteronômio 18:10, e é isso que o Sefer Nur vai explicar o que significa isso. Ele vai dizer que fomos impedidos de praticar clarividência, e o Rambam, o Maimônides, de bendita memória, escreveu no Sefer Mitzvot Lotacê, proibição, né? Lo é não tacê, faça, não faça. 31, a gente vai ver aqui que 31, que a questão da clarividência é a restrição de sua habilidade e pensamento para concentrar-se em um dos tipos de movimento, como todos os homens dessas habilidades todos fazem, que eles devem dizer a eles o que vai acontecer antes que aconteça. Então, o que o Rambam interpreta aqui? É prognóstico. Olha, aqui é prognóstico. Você diz que algo vai acontecer antes que aconteça. É uma previsão. Alguém vai para a pessoa, eu quero consultar para ver o que vai acontecer comigo lá no futuro. Eu quero ver se eu vou, por exemplo, ganhar na loteria. Quero ver se, por exemplo, eu vou, de repente, fazer aquela viagem lá para o Caribe. Ou eu vou ver se, de repente, aquele negócio que eu pretendo abrir vai dar certo. Então, a pessoa vai lá e consulta o prognosticador, né, o adivinho, e ele vai falar, olha, você tem tanta chance disso dar certo. Você não tem chance disso dar certo. Aqui eu estou vendo que deu certo, e a pessoa vai se basear a sua ação naquilo. Então, isso é a adivinhação. E ele vai estar usando, tá? Esse é o elemento que distingue realmente a feitiçaria. Qual é o elemento? Não é a prática só de adivinhar, mas a prática de adivinhar usando a força negativa. Ele está fazendo isso, não é uma profecia de Hashem, não é nada cachê, não é um profeta, né? A gente está falando de um profeta aqui, até porque os profetas, dentro do nosso tempo, estão dentro do nível de profecia mesmo, né? Que é o terceiro nível de Ruach HaKodesh. Esse terceiro nível aí, até o momento, ele não está incluso dentro da nossa época. Vai ser restaurado quando o Rei Mashiach se revelar. Então, esse nível vai ser restaurado. Existe o nível de inspiração divina, né, que é um nível, geralmente, de um tzadik, um nível de um líder da geração, assim como foi o Daniel, por exemplo. Ele tinha nível de Ruach HaKodesh, de inspiração divina. Ele falava coisas que iriam acontecer, mas dentro da força de quê? Da santidade. Ele falava sempre ele. Não é a força de conectar a Avodazará ao serviço estranho, à idolatria. Não. É conexão totalmente ao Criador. Totalmente diferente. Ele sonhava e as coisas realmente ocorriam. Por exemplo, Yosafat Tzadik, José o Justo, ele sonhava e as coisas ocorriam. Isso é o quê? Ruach HaKodesh, inspiração divina. Quem tem esse nível, aqueles que são considerados tzadikim, são pessoas realmente especiais, que mesmo quando você não tem um Sanhedrin para sancionar um profeta nessas épocas, eles têm essa inspiração menor. Não é um profeta, mas tem inspiração de profecia, tá?
ele tem inspiração de profecia. Então, esse nível é um nível muito, muito alto para a gente, normal, né? Para a gente mesmo, é um nível alto, mas não chega a ser aquele nível do Hezquiel, do Emeniarro, do Yeshayahu, né? E nem um nível mais acima ainda que o nível de Moshe. O nível de Moshe era o mais acima dos acima da profecia. É um nível muito grande de profecia. Por exemplo, Moshe não precisava sonhar para ouvir a voz de Hashem. Moshe não precisava ter revelação. Moshe não precisava nada disso. Hashem falava com Moshe como cada um está andando e fala com o outro. É assim que ele falava com Moshe. Ele não precisa nem de entrar, não precisava entrar em transe, nada disso. Ele não precisava disso. Então, o nível dele era muito assim. Estou falando aqui, não vão colocar na mesma moeda o nível da impureza e o nível da santidade. São coisas diferentes. Né? Mas só para a gente entender o nível de profecia da nossa época e também o nível de impureza, ele decaiu. Não, assim, não digamos que seja 0% de impureza, não. O nível de impureza hoje, da manipulação da impureza, o nível de tem impureza ainda, tem gente que usa essas forças ocultas? Tem. 20%, 25%. Não muito mais do que isso, né? Se fosse mais do que isso, com a potência que esse mundo tem, esse mundo já não existiria mais. Então, foi praticamente uma forma de selar tudo isso, para que essas forças não agredissem muito a humanidade. Então, vamos ver. Talmud de Bavili, Tratado Sanhedrin 59b e 60a. Essa é a fonte que, para nós, vai bater o martelo e vai dizer: um benô é proibido de feitiçaria. Tá? Essa fonte aqui. Quando o Rema Mifano, ele colocou essa proibição de feitiçaria, ele teve como referência isso aqui, ó. Talmud de Bavili, Tratado Sanhedrin 59b e 60a. Aí está escrito o seguinte: não permitirás que viva uma bruxa, Êxodo 22, 17. Está escrito no seguinte versículo: quem se deitar com o animal será morto, Êxodo 22, 18. É derivado daqui que qualquer um que está incluído na proibição de quem se deitar com um animal, incluindo os Beninoa, está incluído no comando: você não deve permitir que uma bruxa viva. Então, aqui, esse texto, ele vai referendar duas coisas. Primeiro, ele vai deixar claro que toda proibição de vocês ter relações com animais, né? A zoofilia, né? Como é chamado. E também ela vai deixar bem claro que os Beninoas são também proibidos sobre feitiçaria. Como eu expliquei para vocês, quando a gente fala idolatria dentro do termo hebraico, nós não usamos a própria termologia só para idolatria, só para ídolos, né? Que em si é uma coisa mais ampla. Quando eu falo idolatria, eu estou falando de avodazará. Avodazará é amplo. Não é só idolatria, é a proibição de serviço estranho. Dentro de serviço estranho, você tem aí, ó, feitiçaria, bruxaria, criar uma nova religião, falsa profecia, né? Você tem aí ocultismo, você tem prognósticos, tudo isso. E você tem também a proibição a respeito de, claro, cultuar ídolos, construir ídolos, fazer ídolos, vender ídolos, acreditar em ídolos e tudo isso. É claro. Então, esse conceito é um conceito mais amplo, porque o conceito de idolatria à luz do judaísmo é o quê? À luz do judaísmo, à luz da Torá, o conceito idolatria é tudo aquilo que foi proibido por Hashem em relação ao culto e um serviço de adoração, e tudo aquilo que não foi ordenado por Hashem em relação a um culto ou a um serviço de adoração. Então, dentro disso, tá? Tudo disso, dentro disso, a maneira que a pessoa tem que servir a Deus é a maneira como ele estipulou propriamente na Sagrada Torá, Torá escrita e Torá oral. A pessoa que faz diferente, ela cria o quê? Ela cria um ídolo para ela. Ela cria um novo pensamento. Ele não pode inovar. A inovação à luz da Torá não é permitida. Em relação ao culto, em relação ao serviço, em relação à adoração, não é permitida.
Ah, vai ficar mais bonitinho assim, não. Ah, vai ficar mais legal se a gente fizer dessa forma. Imagina, olha como é que vai ficar bonitinho. Não pode. Relação ao serviço divino tem que ser restritivo, da maneira que Hashem ele ordena. Além disso, o conceito além disso, classificado como idolatria. Vamos ver aqui alguns exemplos. E olha só que eu vou colocar aqui para vocês. Vocês vão ver, como eu já falei em outras aulas, né? Eu falei isso já em outras aulas. Eu falei que muitos dos conceitos que as pessoas conhecem no chamado cristianismo só muda o rótulo. A força da impureza é a mesma, a conexão é a mesma que acontece, por exemplo, lá com o oráculo, que acontece, por exemplo, lá com o adivinho, que acontece, por exemplo, lá no centro de Umbanda, no terreiro de Candomblé, e por aí vai. É a mesma coisa, só muda o rótulo. Só o rótulo que mudou. Os acontecimentos, a força, o desenvolvimento é o mesmo. Então, aqui nós temos, para quem não sabe, dentro do candomblé, é normal isso daqui, tá? Falar em línguas, tá? Para quem nunca frequentou um terreiro de candomblé, isso daqui é normal. Se fala muito, tá? Falar em línguas. E o mesmo acontece em outros meios, né? Por exemplo, então, isso seria uma prática aproximando-se, porque geralmente ele vem com uma adivinhação, um prognóstico. A gente sabe que não é de Ruach HaKodesh, né? De inspiração divina. A gente sabe que não está conectado à santidade. Então, vem da onde? A adivinhação que alguém fala, que eles chamam de profecia. Vem de onde? Vem do outro lado. Não recorrer a praticante de clara evidência. Ou seja, qualquer prática prognóstica que vá falar para você o que vai acontecer, isso e aquilo, é proibido. Aí inclui a recorrer de leitura de mãos, bola de cristal, práticas ciganas, né, de prognósticos, todas essas práticas são totalmente proibidas pela luz da Torá. Gente, o que nós aprendemos com isso? Vamos lá. Qual que é o conceito principal sobre isso? O conceito principal é o seguinte: o ser humano, ele tende a ser um ser curioso mesmo. Tá? Faz parte do ser humano, faz parte da vida dele. Muitas vezes ele quer colocar algo, ele quer ver coisas a respeito daquilo que ele não está vivendo no momento ainda, para ele achar que, de repente, ele vai ter um salto sobre o tempo, algo assim, uma certa vantagem lá na frente, algo assim. O ser humano, ele tem essa tendência a fazer isso. Né? O ser humano, ele tem essa tendência a fazer isso. No entanto, não é porque alguém tem uma tendência a alguma coisa que é certo. Tem pessoas que têm tendência a roubar objetos. É o criptomaníaco. Ele tem tendência a roubar objetos. Não é porque ele tem tendência a isso que é certo. Tem pessoas que têm tendências a ter apetites, libidos, né? Em excesso, em qualquer lugar, em qualquer momento e tal. E isso é certo, só porque ele tem essa tendência? Não. Tem pessoas que têm tendência, por exemplo, a falar demais, a inventar história dos outros, a falar do vizinho. É tendência também. E isso justifica? Não, não justifica. A mesma forma é a pessoa que tem uma tendência a ser curiosa demais. Essa tendência à curiosidade não justifica ela querer ter uma vantagem certa sobre o tempo. Por quê? Principalmente porque a questão é a seguinte: a vantagem sobre o tempo, ela revela que a pessoa ela não está confiando totalmente em Hashem. Então, ela quer dizer que a pessoa ela não tem Hashem como aquele que controla o tempo e o espaço. Ele quer ter uma certa vantagem, por quê? Não confia que Hashem poderá livrá-lo de qualquer situação ou poderá sustentá-lo em qualquer momento. Então, a partir desse momento, ele deseja ter essa influência, dar um salto temporal aí, para, de repente, ele conseguir uma certa vantagem sobre algo que poderia ocorrer. Então, é isso, em si. Nós somos chamados a nos conectar com Hashem. Quando a pessoa conecta-se com Hashem, a gente sabe que não tem como a gente conectar como que Deus é. Né? Vamos pensar assim, como que Deus é? Como que eu me conecto com Deus? Só existe uma forma de você entender como se conectar a Deus, que é realmente como aquilo que ele se expressa na Sagrada Torá.
Ou seja, nós chamamos isso de atributos divinos. Não é verdade? Então, os atributos, eles revelam como Deus ele age em determinadas circunstâncias. Então, dentro desses atributos, ele tem a sua onisciência. Deus sabe de todas as coisas. A pessoa que ela estipula dar essa vantagem temporal, ela praticamente está negando isso, a onisciência de Deus. Ela está negando a onisciência de Deus. Então, a prática da idolatria, em última instância, vai ser o quê? Uma negação de Deus. A prática da adivinhação, ela vai levar à própria negação de Deus. Negar um dos atributos divinos é negar a Deus, tá? Na essência. É negar a Deus na essência. Então, gente, nós vamos agora estar abrindo para perguntas, e quem tiver uma pergunta pode levantar a mão. Pode falar, Joédila. O senhor falou a respeito dos sonhos, mas ainda nos dias de hoje, pessoas comuns têm sonhos que falam a respeito do futuro. Às vezes um futuro próximo, às vezes um futuro mais distante um pouco. Mas assim, a pessoa não quis dormir e sonhar com isso, ela simplesmente sonha. Houve um tempo em que o meu filho acordava, falava assim, mamãe, eu sonhei com isso, 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 isso. E durante o dia, tudo aquilo que ele sonhou acontecia. A minha mãe também, há bastante tempo atrás, acontecia isso com ela, depois cessou. Aí, como que a gente entende isso? Porque não é uma coisa que a pessoa busque. Sim. Então, né? Aquilo que você não busca, você não responde por aquilo. Entendeu? Se você não teve a intenção de querer aquilo, então você não responde. Não é um erro. Por exemplo, nós somos chamados por exemplo, não trazer nenhum morto para cá, correto? De repente, invocar um morto e ele descer aqui a alma dele e falar para o fulano de tal. Entrar em fulano de tal e falar. Gente, isso é uma prática proibida pela Torá. No entanto, se um morto aparece para a pessoa num sonho e fala com ela, ela não procurou aquilo. É diferente. É bem diferente. Aí existe uma outra situação. A pessoa não buscou. Ocorreu, e não é porque ocorreu que está errado. O ocorrido não está errado, porque a pessoa não buscou. Né? Então, agora, para a gente entender, algumas pessoas, ainda que o nível de inspiração divina, ele só habita quando a pessoa realmente é um tzadik mesmo, tá? Completo de ser um tzadik completo. Esse outro nível que você falou aí, do sonho, de ter uma certa ideia relacionada a dia, ao que vai acontecer, isso já é um outro conceito que não é a inspiração divina, tá? Não é o Ruach. Isso, na verdade, é por quê? Porque a alma da pessoa, de todo ser humano, ela é uma centelha divina. Toda alma é uma centelha divina. E todo mundo, quando dorme, todo mundo, seja judeu ou não judeu, a alma dessa pessoa, ela migra até o Shammai, ou seja, o local onde Deus habita, ela faz vidui, confissões sobre aquilo que a pessoa fez durante o dia, né? E durante esse tempo, quando a pessoa faz isso, ela acessa o quê? Ela acessa uma época, um lugar, vamos lembrar que no Shammai não existe passado, nem presente, nem futuro. O tempo de lá é eterno. Como o tempo de lá é eterno, a absorção de tudo isso, de tempo ali, né, ela vai conseguir focalizar o que vai ocorrer ainda, e isso trabalha dentro da mente humana por onde? Através do sonho. Isso funciona através do sonho. Então, é o que acontece com a grande maioria das pessoas que tem essa sensibilidade aí. Na verdade, todo ser humano teria isso. Todo ser humano teria isso.
Só que, muitas vezes, as pessoas elas se materializam muito e dão muito apego às coisas materiais e alguns não conseguem, entendeu? Não conseguem. Outros fazem isso e não conseguem lembrar. A própria psicanálise explica que todo ser humano que dorme 8 horas por dia, né? 8 horas mínimas por dia, ele tem de 3 a 4 sonhos. Todo ser humano. Independente dele, por exemplo, lembrar ou não. Se ele não lembrou, apenas foi um lapso. Se ele não lembrou, apenas foi um lapso. Não quer dizer que ele não sonhou. Então, em si, todo ser humano ele consegue ter esse acesso, sim, só que alguns lembram melhores. Alguns conseguem ter uma lembrança melhor. É uma questão mesmo de memorização. Então, nesse sentido, explicando, não existe uma transgressão. A pessoa não fez nada de errado dentro dessa forma aí. O mesmo acontece se a pessoa tiver visões que ela não deseja ter, né? Sim, mesma coisa. Então tá. Mesma coisa. Durante o tempo, ela vai trabalhar isso, entendeu, Joélia? Esse é o trabalho dela. Ela vai ter que refinar isso. Isso, na verdade, vem como um ticum. Vem como um ticum. Imagina uma pessoa que, durante o guigu dela passado, ela menosprezou todo tipo de espiritualidade. Qual a lição que ela vai receber? Ela vai receber a lição de ela ter espiritualidade demais no outro guigu dela. No outro ela vai ter demais. E ela vai ter que aprender. E o ticum dela vai ser qual? Lidar com isso. Isso é o que acontece com os médiuns. Isso é o que acontece com os médiuns que visualizam o mundo espiritual, né? Isso é o que acontece. O erro está em quê? Em não querer fazer o ticum. Esse é o erro. E se entregar realmente à prática. Aí já vira o erro. O mesmo acontece, tá? Eu vou falar uma coisa agora que é muito... Mas é assim, tá? É assim que funciona. O mesmo acontece, por exemplo, uma pessoa que você vê desde novinho, você fala, mas fulano, ele já tinha um jeitinho de ser daquela forma desde novinho. Tem sim. A Kabbalah fala que tem. Mas por que ela nasce assim, com essa tendência? Por quê? Porque ele fez Zera levantar lá, semente em vão, semente em vão na última. Ele fez na última. Ou porque ele se absteve de casar na última. Então ele nasce com essa tendência para ele aprender, para ele ter que lidar com isso, tá? Se esforçar ao máximo e não cometer a transgressão da homossexualidade. É um ticum dele. Obrigada, Moré. Nada. Patrícia. Shalom a todos, boa noite, Shavuot. Moré, a minha pergunta é sobre a era de Mashiach e em relação a isso. A gente sabe que esses fenômenos, essas coisas, algumas pessoas têm uma sensibilidade maior e tal. Com o Mashiach revelado e Deus nos livre, havendo um momento da guerra de Gog e Magog, assim como a Kabbalah prática vai poder ser usada, pessoas com algumas sensibilidades que poderiam ajudar a resolver determinadas situações, também isso talvez seja usado? Sim, também pode ser usado. O bom é que nós conhecemos o fim da história, né? No fim da história, a Mashiach vence. Então é a nossa segurança. O fim da história é essa. Mashiach vence. Mashiach ele sai vitorioso da guerra de Gog e Magog, e essa realmente vai ser a proclamação, tá? Para todo mundo se tornar monoteísta.
Incontestavelmente, toda a humanidade inteira vai abraçar o monoteísmo por causa disso aí. Guerra contra Gog e Magog. Que vão notar que não tinha a menor possibilidade de vencer, no entanto, foi vencido. Vai ser bem semelhante, igual a era dos Hashimonaim, na vitória que os Hashimonaim tiveram contra o Império Grego da época. Não tinha a menor possibilidade dos Hashimonaim vencer. Não tinha a menor, não existia possibilidade. Os Hashimonaim não tinham armas. Eles não tinham armas. Os Hashimonaim, o que eles tinham, no máximo, eram lanças. Eles estavam lidando com elefantes gigantescos, catapultas, lançando fogo sobre vilas judaicas na época. E eles ganharam. E eles ganharam. Baruch Hashem. Obrigada, Amora. Terezinha. Boa noite. Não, na verdade, eu já entendi ali, porque foi as perguntas que a primeira pessoa fez ali sobre sonhos. Aí eu me lembro que uma outra oportunidade que tu deu aula, o senhor mesmo falou sobre que Deus dá permissão, não é uma coisa que a pessoa se esforça ali para fazer uma coisa. Mas Deus permitiu que ela sonhasse com aquela pessoa e avisasse, né? Porque quando eu morava lá na fronteira, lá em Itaqui, eu estava com um problema sério lá, que o pai dos meus filhos, né? E aí eu nunca contava para minha família. E aí o meu irmão pegou e me ligou e perguntou o que estava acontecendo comigo, que ele tinha sonhado com a minha mãe já era falecida. Sonhou com a minha mãe, ele, e a minha mãe disse, vai lá buscar a Terezinha, tira ela de lá, porque ela não está bem. E o meu irmão não conseguia mais dormir, chorava, porque nós sempre fomos muito apegados, desde criança. A gente passou muito trabalho, quem trabalhava era eu e ele para sustentar meus pais. Então, a gente tinha muita ligação, eu e meu irmão, nós era muito espiritualista. Aí, realmente, quando ele me falou isso aí, eu comecei a chorar. Aí ele disse, vem embora, pega a tua filhinha e vem embora. Eu vou te pegar na rodoviária. E eu não queria vir, mas uma coisa assim pegou, me deu uma força, e eu fui numa gaveta lá, tinha um livrinho do Velho Testamento, aí fiquei olhando a gaveta ali, minhas coisas ali, pensativa, né, que eu tinha que ir embora e não estava tendo força para ir. Aí uma parte ali do Antigo Testamento dizia, vai que eu estou contigo. Uma frase assim, aquilo me deu força, eu peguei minha filha e vim para cá, sabe? Aí outra oportunidade também, eu estava viajando no ônibus e eu dormi num momento no ônibus e aí eu vi direitinho um tiro passar pelo meu filho. Aí, quando eu cheguei em casa de viagem, eu perguntei o que houve para o pai do meu filho. Aí ele disse, como é que tu sabe? Eu disse, eu sonhei que ele levou um tiro. Aí ele contou a história que o meu filho foi lá, se juntou lá com um para roubar, e aí veio a brigada, o homem chamou a brigada, e o tiro quase pegou nele, por pouco ele não morreu, entendeu? Umas coisas assim. Mas então isso aí é Deus que dá permissão, né? Não é a gente, né? A gente não forçou, né? Isso, Terezinha, a pessoa não buscou. Se a pessoa não buscou, ela não fez nenhum ritual,
ela não chamou, ela não invocou, ela não fez nada, talvez não existe uma prática proibida sobre aquilo, entendeu? Não existe uma prática proibida sobre aquilo. Conversa. Obrigada. A pessoa realmente, para transgredir, ela tem que ter a intenção da transgressão. Sim. Existe uma transgressão e a pessoa, no entanto, ela não quis aquilo de forma alguma. De repente aconteceu, a pessoa sonhou, né? Por exemplo, a gente tem uma pergunta aqui no YouTube, que o pessoal está perguntando se a pessoa sonhar, por exemplo, está assassinando alguém. Não existe uma transgressão se a pessoa só sonhou que está assassinando. Agora, é preocupante quando a pessoa sonha assim, esses sonhos assim. Esses sonhos assim, recomendo que a pessoa tenha que estudar mais um pouquinho, tá, de Torá. Tem alguns sonhos que a pessoa sonha porque tem que estudar mais um pouquinho, tem que ler mais um pouquinho, para estar sempre conectado com a Hashem, né? Em si seria isso. Quando a gente sonha sonhos também que não são sonhos assim muito positivos, sonhos bem negativos, o ensino que fica é o quê? O ensino que fica, gente, olha, vamos estudar mais um pouquinho. E uma outra coisa que as pessoas não sabem, tá? Eu vou falar uma coisa que muita gente não sabe, mas ter pesadelo não é ruim. Ter pesadelo é bom. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. O pesadelo expia transgressões. O pesadelo, ele expia transgressões. O pesadelo é considerado um sofrimento. Ele é um sofrimento que a pessoa está sofrendo naquele momento ali, então está expiando alguma coisa que ela está fazendo. O rei Davi tinha pesadelo toda noite. Ele tinha pesadelo toda noite. E por isso ele conseguiu se aperfeiçoar tanto. Nossa, que notícia boa, Moré. Porque eu passei a maior parte da minha vida tendo pesadelos horríveis. Eu parei com a questão do pesadelo, ainda tenho, mas eu parei de um ano para cá, não tá vendo? O marido está aqui perto de mim. Eram pesadelos que eu acordava desesperada, porque eram tão reais que me deixavam em pânico. Se serviu para espiar alguma coisa, gratidão a Deus. Obrigada. Nada. Yolanda. Shalom a todos. Moré, explique para mim assim, fazer ticum. Como fazer? Me explique assim para mim entender. Então, o Tikkun sempre é algum esforço que você tem que fazer na sua vida sobre um ponto negativo que você tem. Entendeu? É qualquer esforço sobre um ponto negativo. Essa praticamente costuma ser a maior dificuldade que alguém tem na vida. Tá? A sua missão vai ser trabalhar aquilo. Maior dificuldade que ela tiver. Dentro da parte moral dela, ou da parte emocional mesmo, ela tem que trabalhar aqui. Trabalhar com o maior afinco mesmo, para poder cumprir a missão dela. Então, por exemplo, de repente a pessoa ela nasce com vontade, ela tem uma atração, ela gosta de estudar mitologia grega. Né? Mitologia grega é idolatria. Mas ela gosta de estudar mitologia grega. Qual que é o tipo dela? Trabalhar isso para pegar todo esse esforço que ela tem de vontade para a mitologia e colocar isso no estudo para a Torá. Então, ela fazendo assim, ela está domando os instintos dela. A pessoa, muitas vezes, nasce de repente, com muita ambição. Nem ambição. Com muita, digamos assim, a pessoa é pão dura. A pessoa pão dura. A mão fechada mesmo. Ela nasce com a mão fechada e ela tem vontade de ser mão fechada, sem ela querer, muitas vezes. Ela nasceu assim. Isso é o desejo dela, ela quer ser mão fechada. Nem todo ser humano é assim, tem ser humano que é mão aberta demais. Mas essa pessoa é mão fechada. O que significa isso? Significa que ela tem que trabalhar esse traço aí e transformar isso em maneira de ser mais receptivo para com as pessoas. Está estendendo mais a mão para com as pessoas. Entendi. Muito obrigada. Bia. Então, More, eu ia perguntar sobre isso mesmo, sobre o Tikkun. É um conserto que a pessoa tem que fazer
na vida, sabendo já qual o problema que ele enfrenta aqui nessa terra, é isso? Né? Mais ou menos? Isso, esse é o tipo 1. Então, aí eu ia falar também sobre o olho mal do... como é que fala? É aquele que foi lá para desejar mal pro... Bilan. Hã? Bilan. Isso. Então, ele foi lá para desejar mal através do olhar, né? Nós temos pessoas assim, nesse nível, hoje, e também outra pergunta, que o senhor falou aí, que eu fiquei aqui, que se fala também línguas estranhas dentro do candomblé, é isso? Quem fala? Então, é o que se fala dentro das igrejas. É isso, fala. Vem de lá, na verdade, tá? Vem de lá. Misericórdia. Outra questão aí sobre o Bilan. Como o nível de impureza que o Bilan tinha, é difícil. Entendeu? Uhum. Porque o Bilan, ele surgiu para contrastar o nível de santidade de Moshe. Moshe, ele era o homem mais, digamos assim, mais justo da Terra. Né? Era o tzadik completo da Terra. Ao mesmo tempo, você tinha o outro, contrastando ele, que é o mais impuro das impurezas, que era o Bilan. Então, ele era o mais impuro de todas as impurezas. Então, dessa forma aí, como o Bilan tinha, da potência que ele tinha, é difícil. Mas existem pessoas que podem, por exemplo, de repente, chegar na casa de alguém, olhar para alguma coisa que dá defeito? Pode. Existem pessoas que podem olhar para uma planta sua, você cuida tudo bonitinha lá, e aquela planta secar? Pode. Entendeu? Isso pode acontecer. Tá, mas isso acontece com quem? Quem vai abrir um espaço para ocorrer. Se a pessoa estiver cumprindo as 7 leis e suas ramificações, entendeu? Isso não vai ocorrer. Porque para um decreto negativo entrar na vida de alguém, é necessário o quê? É necessário abrir um espaço, tá? Um espaço na alma para isso ocorrer. Se não tiver um espaço na alma, isso não ocorre. Nesse caso seria, vamos supor que a pessoa, não acredito nisso, ou eu não acredito que isso vai acontecer comigo, mas ele não segue as 7 leis. Isso então pode vir a acontecer com essa pessoa. Pode. E a pessoa também que põe um olho ruim, um olhar ruim em cima das coisas do seu próximo, também sabe que ele tem esse problema. Sabe. E tem que fazer o conserto, né? Isso. E vai ser uma transgressão para ele também. Inveja é transgressão das 7 leis. Inveja entra na lei de roubo. É uma coisa que tem que ser consertada também. Consertada. Sim, entendi. Obrigada. Nada. Dinéia. Então, Antônio, o que acontece comigo já há muito tempo? Eu penso, vem um pensamento na minha cabeça. Aí, às vezes no mesmo dia, uma semana depois, 3 dias depois, acontece. E é sem querer, vem. E às vezes é coisa simples. Por exemplo, eu vejo uma pessoa na rua, eu vejo ela de cabelo curto. Passa 2 dias, a pessoa corta o cabelo. O que você me fala disso? E aí, outra situação aí também acontece. Sim. Mas você não busca, entendeu? Isso ocorre. Natural. É natural da pessoa. É natural, mas... Entendeu? Qual que é a chave para isso, tá? A chave para isso, a pessoa que tem essa sensibilidade, ela vai ter sensibilidade de entender melhor as outras pessoas também. Da pessoa desabafar com ela poder orientar melhor, porque ela consegue sentir aquilo que a outra pessoa sente. Nem todo mundo consegue isso. Nem todo mundo consegue sentir a alma do outro. Consegue sentir aquilo que está sofrendo na pele. Aí, um nível de empatia tem que ser muito grande para isso ocorrer. A pessoa que tem essa sensibilidade de ver essas coisas ocorrerem, ele pode levar essa digamos assim, esse dom que ela tem, né? Acaba sendo um dom que ela tem. Ela tem como levar isso
para poder estar conversando mais com as outras pessoas, estar orientando melhor, estar chegando sempre com conselhos, para que possa levar essa forma de uma maneira mais confortadora. E essa é a missão de quem nasceu assim, tá? A missão da pessoa é essa. Ai, que bom, porque eu estava me preocupando com isso, porque eu achava que isso era errado. Eu falei, eu não quero ter isso, prever alguma coisa que vai acontecer. Mas que bom, então, Não é obrigada. errado. Não é errado. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje, aula de número 14. Amanhã nós estaremos com a aula de número 15. Amanhã a gente volta ao horário normal, tá? Ah, não, a gente está no horário normal. Amanhã, 8h15 da noite, amanhã, 8h15 da noite, a gente vai estar com a nossa aula, tá? Hoje ainda, meia-noite, a gente tem recitação ainda da Selirot, tá? Meia-noite hoje, vamos estar recitando Selirot, eu vou divulgar o link para vocês estarem participando, tá bom? Então, Antônio, gente, as aulas vai ser no domingo e na segunda? as aulas é sempre, nessa disciplina, é sempre domingo e segunda. 8 horas. Isso. Tá, joia. Obrigada. Nada. Então, gente, shalom, shalom a todos. Até mais tarde um pouquinho. Shalom, shalom, boa noite, Shavuot a todos. Boa noite a Shalom. todos. Shavuot a todos. Shalom. Boa noite.